Irmãs, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade de estar na Tua casa, por tudo que já temos visto, ouvido e por tudo que o Senhor já tem falado conosco. Mas agora, Jesus, mais uma vez te pedimos que fale conosco através da Tua palavra, usando a Tua serva, Luana, Senhor, que ela venha entregar para nós aquilo que o Senhor tem colocado no Teu coração. Que o Senhor fale conosco, Jesus. Abre nosso coração para recebermos a Tua palavra e usa a Tua serva como poder. Pois é em Teu nome, Jesus, que nós pedimos e te agradecemos para essas bênçãos. Pode ser, irmãos? Antes, né? Glória a Deus, irmãos, estou muito feliz mesmo. Quando as irmãs disseram, né, que as irmãs ali estavam alegres, né? Irmãs, alegre estou eu nessa noite, por poder aqui, ninguém melhor do que a irmã Sirlene, não menosprezando as irmãs, mas a irmã Sirlene foi a minha primeira professora de escola dominical, quando eu tinha 9 anos. E é um orgulho, irmãos, é um orgulho. Sabe quando as crianças pegam a roupinha da mãe, pegam o sapato da mãe, pega ali a bolsinha da mãe e vai imitando a mãezinha? Eu me sinto assim, irmãs, quando eu olho para as irmãs. Muitas das irmãs aqui fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude, estiveram presentes no meu casamento, na consagração dos meus filhos, e para mim é uma alegria, uma honra servir as irmãs aqui nessa noite. Amém? A minha oração é para que o Espírito Santo me use, irmãos, me use para falar comigo e para trazer alimento para as irmãs também nessa noite. Amém? Vamos ler, irmãs, em Gênesis, capítulo, glória a Deus, capítulo 39. Gênesis 39, capítulo 39, o versículo 10, irmãs. Se eu falar irmãos, os irmãos me perdoem, tá? Porque tá difícil. Então, é para ele também. Gênesis, capítulo 39 e o versículo 10. Amém? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ele e estar com ela. Amém? Só essa partezinha aqui, irmãos. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, não lhe dando ele ouvidos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Os irmãos, pode estar sentada, orando em nome de Jesus, para Deus dar-nos uma poderosa palavra de nutrição para o nosso organismo nessa noite, amém? Irmãos, eu quero falar a respeito de 3 tipos de vozes que moldam as nossas escolhas e que nos molda e que vai nos levar para o nosso futuro. 3 tipos de vozes que moldam a nossa escolha e o nosso futuro, amém? Quando eu estava orando, assim, uns 2 dias antes da irmã Josi me avisar e a irmã Edna, eu estava orando lá em casa, meditando, né, na palavra do Senhor, preparando algumas coisas, e o Senhor me fez ler a palavra do Senhor nesse versículo, e ficou assim, né, não lhe dando ouvidos, não lhe dando ouvidos, não lhe dando ouvidos, né, e eu falei, Senhor, amém, não lhe dando ouvidos, né, vai falando que o Senhor quer falar no meu coração. E aí 2 dias depois, primeiro a irmã Josi falou comigo, depois a irmã Edna, e aí o Senhor falou no meu coração, é essa palavra para você ministrar ao coração das minhas servas, amém? Aí as irmãs foram depois para dizer o que dia que seria a reunião, e passados dias, irmãos, a gente, como é assim meio, né, imaturo, inexperiente, né, eu comecei a olhar essa mensagem, e aí a gente logo liga José a jovens, né, não sei porquê, a gente logo liga José, a história de José, né, tudo que aconteceu com José aos jovens. E aí eu pensei, mas não é para as irmãs, não é para líder, né, de ciclo de oração, não é para mulher de pastor, né, não é para servas do Senhor. E fiquei relutando. Aí ontem eu falei com a irmã Edna, ora para mim, eu não tenho a palavra. Ontem, irmãos, E eu falando, preparando outra mensagem, o Senhor não falava. E aí eu falei para a irmã Edna ontem, falei, irmã, ora por mim, porque eu não confirmou a palavra, né? Olha que teimosia, irmãos. Aí, o meu marido ia trabalhar 4 horas da manhã, e falei, bom, não vou estudar agora à noite, a hora que ele acordar 4 horas, eu já faço mesmo, né, eu já levanto para orar, e aí eu vou buscar, então, uma confirmação da palavra do Senhor. Irmãos, mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que eu acho que a irmã ignorou, tenho certeza.
E aí, irmãos, de manhã eu acordei com aquele hino da Rosa Nascimento, né? Não dê ouvidos, não, ao vil tentador, que faz de tudo pra você parar. E aí eu lembrei, não dê ouvidos. Era a palavra desde o início, eu sofrendo. E era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus está no controle de tudo. Deus conhece todas as coisas, mesmo que muitas vezes nós pensamos, olhamos para um lado, olhamos para o outro, queremos tomar o nosso caminho, queremos tomar a nossa direção, queremos fazer as nossas escolhas, mas o Senhor, como um Deus tão fiel que Ele é na nossa vida, Ele vai lá e nos põe no lugar dele quando nós lhe damos ouvidos, quando nós abrimos os nossos ouvidos e realmente queremos ouvir a voz de Deus. Porque falar que queremos ouvir a voz de Deus, irmãos, o mundo aí também fala, né? O mundo costuma dizer, se Deus quiser eu vou fazer isso, mas amanhã está tomando ali a atitude e fazendo o que ele deseja, porque o homem carnal é dessa forma. Mas nós, mulheres e servas piedosas, né, tementes a Deus, nós não podemos dizer apenas que nós queremos fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. Não, nós precisamos literalmente ouvir a voz de Deus. E aí, irmãos, eu encontrei, né, nessa passagem, o dia a dia que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo muito barulho, nós estamos ouvindo muita inquietação de todos os lados. É Israel lutando contra Gaza, é ali matando crianças, é o feminismo crescendo, é as nossas escolas sendo invadidas aí, né, por tantas coisas. E aí a gente corre de um lado, corre de outro, e doença, e tragédia, e acidente, e aí parece que o mundo está de perna pro ar, a nossa mente fica movimentada. E aí, irmãos, nós entendemos que o mundo está tentando silenciar a voz de Deus no nosso ouvido. O mundo está tentando fazer com que nós ouçamos mais a voz natural da nossa mente, do dia a dia, do que estamos vivendo, ou então, pior ainda, a voz do inimigo. Estamos silenciando, irmãos, a voz de Deus no nosso coração e nos nossos ouvidos, e nós não podemos permitir isso. Nós não podemos deixar que o inimigo, ele consiga, irmãos, fazer tanto barulho a ponto de silenciar a voz de Deus no nosso coração. E José, irmãos, entendia exatamente isso. Pense comigo, quando nós ouvimos, o que acontece? Né? Nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma mensagem, né? Entra pela nossa orelha, pelos nossos ouvidos, lá por todos ali os instrumentinhos, né? Que os nomes pequenininhos, nós não vai tentar falar. E aí, irmãos, é codificado no nosso cérebro, na nossa mente, e aí vai fazer com que nós tomamos uma ação, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Até quando nós, irmãos, ficamos em silêncio, é uma ação, é uma atitude que nós tomamos quando nós ficamos em silêncio também. E aí, eu entendo assim, irmãos, essas três vozes, quais são elas? A voz do inimigo, a voz natural do eu, né? A voz minha, né? Da minha consciência, da minha mente, dos meus pensamentos, do que eu vivo, e a voz de Deus. É as três vozes maiores, irmãos, que nós estamos ouvindo aí nesse mundo. E aí, José, ele vivia o padrão ouro de vida, né? Ele vivia o padrão ouro de vida. Mas como assim, irmã? Ele estava escravo, ele estava vendido, ele estava longe da família, ele estava ali, né, sozinho, mas ele vivia o padrão ouro de vida. E qual é o padrão ouro, irmãos, de vida? O padrão ouro, quando nós dizemos aí no mundo, é uma coisa de qualidade, não é verdade? É uma coisa que está assim em excelência, é uma coisa que está acima das outras coisas, né? E aí ele vivia esse padrão ouro. E qual é o padrão ouro? O padrão ouro é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o padrão ouro de vida que o Senhor requer de nós. E José entendia isso. Mas o que tem a ver com a voz, né? O que tem a ver com as vozes? Irmão, quando nós lemos nessa passagem aqui que José não lhe dava ouvidos, nós estamos dizendo que José não dava ouvido à primeira voz que eu quero falar aqui
para os irmãos, que é a voz, irmãos, do nosso inimigo. Podia até dizer que era uma voz natural que aquela mulher estava tendo naquele momento. A palavra vai dizer que ela era esposa de Potifar, eunuco de Faraó, e nós sabemos qual era a condição de um eunuco naquele tempo, não é verdade? Então nós podemos até dizer que ela estava usando ali o eu natural dela, tentando aquele jovem daquela forma, naquela situação. Mas eu quero trazer aqui, irmãos, também era uma ação do inimigo, usando ela para quebrar o padrão ouro, para tirar a visão de José da vida do padrão ouro. E aí, toda vez ela ficava insistindo, e a palavra do Senhor vai dizer que ele não lhe dava ouvidos. A vida de padrão ouro dele, irmãos, não permitia que a voz de Deus na vida dele, o padrão ouro na vida dele, fosse silenciado pela voz daquela mulher. Ele não permitiu que a voz do inimigo falasse mais alto do que o padrão ouro, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Porque ele vai dizer nos versículos antes: olha, o seu marido me deu tudo na minha mão. Me deu tudo ele me deu, mas eu não posso pecar contra o Senhor. Então o primeiro pensamento dele foi não quebrar o padrão ouro, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai acrescentar: e ele não me permitiu, né? Tudo eu tomo conta, mas só não podia tocar na senhora, na sua esposa, né? E aí eu sou honrado e eu não vou fazer isso. Ou seja, ele não queria quebrar o padrão ouro de amar o próximo como a ele mesmo. E ele não estava dando ouvidos ali ao inimigo. E hoje, irmãos, o Senhor Espírito Santo, ele vem falar ao meu seu coração: seja como José, o jovem José, que podia ser uma jovem senhora, que podia ser um jovem senhor, né? Que podia estar na nossa posição. Não dê ouvidos, irmãos, para a primeira voz, e uma voz avassaladora que tem silenciado muita gente aí, que é a voz do inimigo. Irmãos, então nós podemos pensar nessa noite: não vamos quebrar esse padrão ouro, amar Deus acima de tudo, é o nosso próximo como a nós mesmos, não dando ouvidos à voz do inimigo. Aí, irmãos, eu queria falar também a respeito da voz, falando da voz do inimigo, sobre Eva, né? Aí vamos lá para uma mulher então. O inimigo, ele usa, irmãos, as táticas mais antigas que existem, né? Ele continua, ele não é nada, como que eu posso dizer assim, criativo, né? Ele usa as mesmas coisas, irmãos, para derrubar as pessoas nas mesmas situações. É incrível, é incrível. A gente lê a palavra do Senhor e vira e mexe nós vamos encontrar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? E aí, irmãos, Eva lá no Jardim do Éden, vivendo o padrão ouro de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, né? Mas ela decide dar ouvidos à voz do inimigo. Ao contrário de José, ela não entende que aquela ali era a voz do inimigo, e ela dá ouvidos à voz do inimigo. E a tática que ele usou para que ela desse ali atenção para o que ele estava dizendo através da serpente, irmãos, era confundir a sua mente, era confundir o seu coração. Ele falou assim para ela assim: olha, Eva, Deus falou para vocês que não era para comer nenhum fruto, não é verdade? Não foi isso que ele disse, que a serpente disse? E aí Eva pega e fala para ele: não foi isso que ele falou. Ele falou que a gente pode comer de tudo, mas só não pode comer de uma. E aí ele continua aquela conversinha fiada, né? Contorcendo a verdade de Deus em mentira, trocando valores, né, importantes. Olha, ele falou que você vai morrer? Não vai morrer, não. Você vai ser sábio, você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal, você vai ser como Deus. Olha a voz do inimigo, irmãos. E quantas vezes o inimigo tem lançado isso em rosto nas nossas vidas? Nada criativo, confundindo o nosso coração, confundindo a nossa mente, achando que, falando para nós, que Deus não tem falado de alguma forma, de alguma maneira conosco, né? Que não é dessa forma, não é desse jeito, é tudo relativo, depende do ângulo que você está olhando. Isso aí é verdade para você, mas não é verdade para mim, não é? Não é essas coisas que nós ouvimos? Não, irmãos. Nós não podemos dar ouvido à voz do inimigo. Eva deu ouvido. Eva ouviu, conversou, dialogou. Ele ali mudou toda a palavra que Deus havia falado para Eva, para Adão. E aí o que aconteceu? Eva caiu. Por quê? Porque deu ouvidos. Quebrou o padrão ouro de amar a Deus acima de tudo. O que é amar a Deus acima de tudo, irmãos? É obedecer a Deus acima de qualquer
amar a Deus acima disso, acima daquilo. E ela deu ouvidos. Quando ela deu ouvidos, deixa eu beber um pouquinho de água, irmãs. Porque, eu não sei por que eu tenho que gritar, né? Tô com o flor na mão. Isso, irmã, é aprender com a mamãe. Quem já viu a minha irmã pregando, a irmã Cristina, né? Ela mandou um abraço, irmã Márcia, eu já estava me esquecendo. Mandou um abraço quando eu falei que ia pregar. E ela falou, pelo amor de Deus, manda um abraço para as irmãs. Então, toma um abraço da minha mãe com muito carinho. E aí, irmãos, voltando aqui, Eva deu ouvidos. E quantas vezes, irmãos, o inimigo tem lançado através do feminismo, através de tantas situações que nós precisamos, né, para ser bela, para ser amada, para ser desejada. A gente precisa aí viver, né, de acordo com os moldes do mundo, de acordo com as coisas do mundo, porque senão o marido não vai olhar para você, porque senão... Olha quanta história fiada, irmãos. O inimigo usa as mesmas táticas de sempre. Ele quer enganar, ele quer confundir, ele quer mudar o nosso coração. A verdade de Deus ele quer transmitir, né, transformar em mentira. Lá em 1 Pedro, irmãos, capítulo 3, no seu versículo 3 e 4, falando sobre isso, né, querendo mudar a nossa verdade, né, em relação a essa situação das mulheres aqui de Eva. Ele vai dizer, né, aqui os conselhos de Pedro para a igreja. Considerando a vossa conduta casta e respeitosa, o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, irmãos. Quando nós falamos isso aí para o mundo, o que eles falam para nós? Eles riem, eles falam que isso é ultrapassado, que isso aqui, olha quantos anos atrás, né? 2000 anos atrás, isso aqui não existe mais, né? Essa ideia dessa mulher aqui do conselho de Pedro. E aí nós precisamos entender, irmãos, que é a voz do inimigo tentando confundir o nosso coração, assim como ele confundiu Eva. E aí basta, né, nós pensarmos que tem 3 vozes e essas vozes vão moldar as nossas escolhas, irmãos, e as nossas decisões. José decidiu não ouvir a voz do inimigo. Eva decidiu ouvir a voz do inimigo. E o que aconteceu? Eles ficaram conhecendo o bem e o mal, sim, mas a verdade de Deus era a realidade. E a morte entrou através da queda, né? Era verdade. E aconteceu o que aconteceu, porque ela deu ouvidos. E o Senhor nos chama, irmãos, para não dar ouvidos para a voz do inimigo. Mas aí tem a outra parte também. Como eu falei, existe a terceira voz. E a terceira voz é aquela do eu, é do mim, né? É do eu, é do mim. É aquela voz, irmãos, que é da nossa consciência, que é da nossa mente, que somos nós, né? E aí Adão, ele chega na sua vez de ouvir a voz de Deus, ele vai lá, Eva toda bonita, formosa, cheirosa, vai lá levar a frutinha para Adão, né? Olha, comi, tá gostosa, ele olha, mas espera, não é a fruta que não é para comer, e tarará, né? E aí Adão, irmãos, ele não foi enganado, ele não foi persuadido, ele ouviu a voz da mulher, ele ouviu a voz natural da mulher. A mulher deu para ele comer que é bom e ele comeu. E aí, irmãos, nós entendemos que nós precisamos tomar cuidado com essa voz natural também, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. O coração não é o órgão, o coração é a nossa mente, é os nossos pensamentos, é a nossa consciência, é a nossa vida. E aí, quando Adão, ele toma e ele vê que aquilo ali era natural, era bonito aos olhos, a mulher vê, né, que era bonito, que era natural, que era bonita aos olhos, leva para o seu marido, ele escuta a voz da mulher naturalmente falando, não era o inimigo ali falando na voz dela, né? Ela era Eva entregando para ele aquela maçã, era sua esposa maçã, irmãos, aquela fruta, né? Entregando ali para Adão, e ele escuta a voz e come ali o fruto proibido, né? Ouvindo a voz natural. Por isso, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado para ouvir a voz natural. Mas, irmã, mas como assim? Então eu vou trazer aqui um texto um pouquinho mais para a gente entender. Lá em 1 Reis capítulo 13, os irmãos lembram quando vai falar sobre o profeta velho e o profeta novo? O profeta velho morava lá em Betel, mas ele não profetizava mais, mas ele não ouvia a voz de Deus mais, né? Ele estava ali apenas vivendo. Deus levanta o profeta novo lá de Judá e manda ele ir para Betel.
velho. E aí Deus fala para o profeta novo, ó, você vai lá, entrega a mensagem assim, 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 aí você não vai comer, não vai beber, não vai deitar e não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Essa era a voz de Deus para o profeta novo. Aí o que acontece? Lá em 1 Reis 13:11, o profeta velho fica sabendo dessa história através dos seus filhos que estavam ali quando o profeta foi entregar a mensagem. E aí ele pega seu jumentinho e fala, pera aí um pouquinho, quem é esse, né, cabra novo aqui, para vir no meu território dizer que Deus falou alguma coisa, né? E eu vou lá e vou estragar a vida dele, né? Foi justamente isso, irmãos, as minhas palavras, na verdade. Aí o que ele pega e faz? Ele vai lá, fala pro profeta, vamos para minha casa, vamos comer, vamos beber, vamos dormir. Aí o profeta novo fala, não, Deus falou para mim não fazer isso, era para mim ir embora. Aí o profeta velho, irmãos, vai dizer que ele mentiu, dizendo, não, me apareceu um anjo e Deus falou para mim que era para você voltar, comer, beber e depois você ia para sua casa. Aí o que aconteceu? O profeta novo ouve a voz do homem. A voz natural, a voz enganosa, a voz invejosa, a voz que bate no seu ombro e fala, vem comer e beber na minha casa, vem dormir na minha casa. Mas, irmãos, a intenção do seu coração é ruim, é podre, é invejosa, é amarga. E aí está armando uma cama destruidora para você, porque você está dando a voz para o homem natural. O homem que segue os seus próprios desejos, o seu próprio coração, e está se esquecendo da voz de Deus que disse, vai embora, não pare, não olhe para trás, não pare para nada, olha para frente, segue o seu caminho, viva a sua vida, ore, cante, pregue, para de ficar se lamentando, olhando para trás, querendo, né, tantas coisas, irmãos, que às vezes não é interessante para Deus. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãs? Mulheres pastores, ciclo de oração. O que aconteceu? Hã? O leão pegou ele e morreu. Morreu. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Por quê? Ficou lá do ladinho. Não é? E aí, irmãs? O que adiantou ele ir falar uma palavra tão poderosa para Jeroboão? O que adiantou tudo o que aconteceu? Se naquele momento ele não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do homem. Não foi Deus, foi o homem. Deus falou para você, irmãos, fique no lugar que Deus falou para você. Mas o homem está falando, mas o homem. Para com isso, irmãs. Para com isso. Deus falou, você quer mais bonito, mais lindo, mais interessante do que a boca de Deus falando com você. Não pare, caminha, não inquieta o seu coração, traga as suas ansiedades para mim, deixa esse mundo com as ansiedades deles para eles. Nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Já imaginou, irmãos, nós chegarmos em um lugar e aí as pessoas olharem para nós querendo ser iluminados por nós, mas chegar perto de nós, o que nós temos a oferecer são trevas, são tristeza, é amargura. Não, irmãs, por mais que nós estejamos passando o padrão ouro de Deus, irmãos, que é ser provado no fogo, para amar Deus acima de tudo, é o nosso próximo como a nós mesmos, o nosso sorriso tem que estar aqui. O nosso sorriso tem que estar aqui. Mamãe, então não pode chorar? Pode chorar, mas você vai chorar para quem? Para Jesus. Você vai chorar para Deus, você vai chorar junto com as irmãs do ciclo de oração, você não vai falar para aquela colega do trabalho lá que não conhece a Deus, você não vai falar para a sua vizinha que está de olho em você, para pegar ali, né, aquela falha, aquele erro, para perguntar para você onde está o seu Deus. Não é para ela, não é para a colega de trabalho, não, irmãos. É para as mulheres daqui, ó. Para as mulheres do ciclo de oração. É para as suas líderes, é para os seus pastores, é para as suas pastoras, é para a mulher mais cheia do Espírito de Deus do que eu e do que você. Amém? Então esse, irmãos, é o conselho de Deus para nós hoje. Ouvir a voz de Deus acima de tudo. Parar para pensar na voz do homem, irmãos, porque muitas vezes é enganosa, é mentirosa, é invejosa, é falha, é enganosa, né? E não ouvir a voz do inimigo, porque ele só vem tentar persuadir, ele só vem tentar enganar as nossas
vidas. Amém? E aí, irmãs? Mano, não sei para que acaba. Tá acabando? Já acabou? Mano, rapidinho aqui pra gente encerrar a mensagem, né? Lembra? Amém, irmãs. E aí, irmãs, o único jeito, minhas irmãs, de viver e viver o padrão ouro de Deus, ouvindo a voz de Deus, irmãos, é exatamente aonde nós lemos aqui em Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3 vai dizer assim, ó. Glória a Jesus. 55, 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvir. Olha bem. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvir e a vossa alma viver. Vinde a mim. Inclinai, né, os nossos ouvidos a Deus e ouvir. Irmão, tá tão difícil ouvir a voz de Deus. Tá tão difícil ouvir a voz de Deus, um mundo tão barulhento, a voz do inimigo tá tão fácil. A mídia, a rede social, televisão, jornal, vizinho, trabalho, tá tão difícil ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso, mas é possível. Para mulheres santas, piedosas, honradas, justas, fiéis, que desejam verdadeiramente ouvir a voz de Deus, tá fácil, irmãos. Tá fácil, porque essas vozes são silenciadas quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, como Isaías vai dizer aqui. Ouvir a voz de Deus e a vossa alma vai acontecer o quê, irmãs? Vai viver. Ouvir a voz de Deus nos faz viver, irmãs. Ouvir a voz de Deus nos faz sair do esconderijo, nos faz sair da síndrome do pânico, nos faz sair da síndrome da ansiedade, nos faz sair, irmãos, de lugares escuros que nós encontramos quando nós ouvimos a voz de Deus. Ele fala, você vai viver, você não vai morrer, você vai viver. Quando nós, irmãos, ouvimos a voz do Senhor Jesus. E para encerrar aqui, irmãos, tinha muita coisa, mas a irmã já falou que tá acabando, então vamos acabar, né? Que senão depois ela não chega. Tô brincando, irmãos. Deus, irmãos, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Ele falou tanto com essa palavra no meu coração, só de falar, só de José, só essa expressão. E José não lhe dava ouvidos. Ai, tô brincando, tô brincando. Mas só nessa frase, irmãos, só nessa frase, Deus falou muito, muito comigo. E José não lhe dava ouvidos. Então Deus é assim. O Espírito Santo, Ele vai além do que a gente pensa, do que a gente imagina. Eu podia falar 2 horas. Não podia não, né? Mas eu podia falar 2 horas. E aí, irmãos, o Espírito Santo, se Ele não quer agir, se Ele não quer falar, não adianta nada. Mas o Espírito Santo, Ele falou só nessa expressão pra mim. E eu fiquei um mês inteirinho ouvindo isso. E pra mim, irmãos, foi edificante. E eu espero que para as irmãs também. Mas aqui então, para encerrar, irmãos, Noé, Moisés, Débora, tantos ouviram a voz de Deus e tiveram as suas vidas salvas, não é verdade? Noé ouviu Deus falando e ainda salvou toda ali a raça humana. Então, olha, irmãos, como nós temos um privilégio quando nós, mulheres santas, mães, mulheres, esposas, ministras, esposas de obreiros, esposas de pastores, olha o poder que nós temos quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, é de salvar uma geração inteira, a geração nossa, os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja. Quando a irmã Cida falou aqui assim, irmãs, quando vocês chegarem, irmãos, dobre o joelho. Irmãos, os jovens estão olhando para nós. Os jovens estão espelhando em nós. Eu sou jovem ainda, eu espelho nas irmãs, né? Então eu chego, olha, a irmã está gerada, é ajoelho, né? Mas os jovens estão olhando para nós, irmãs. As meninas mais novas estão vendo nós não ajoelharmos, né? E ali ficarmos batendo papo com a nossa irmã do lado. Na verdade, nós precisamos tomar cuidado com isso também. Nós somos responsáveis por essa geração, irmãs amadas. Eu não estou brava não, irmãs. É que a irmã falou, o Espírito Santo tocou no meu coração. Então Deus sabe todas as coisas. Eu admiro as irmãs muito. Muito e respeito muitas irmãs, mas o Senhor falou no meu coração agora. Lá em João, irmãos, 5, capítulo 5, e o versículo 24 e 25 vai dizer assim, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê, irmãos?
a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para vida. Olha, irmãos, o próprio Senhor Jesus dizendo que aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se nós cremos, se nós ouvirmos, irmãos, que coisa gloriosa, nós passamos da morte para a vida. Nós não temos mais morte, irmãos. Morte é coisa para o mundo. Nós temos vida e vida com o Senhor Jesus. A morte para nós é uma passagem. O que Paulo fala? Para mim morrer é ganho e viver é lucro. Por quê? Vivendo eu posso pregar o evangelho, ganhar mais vidas. Morrendo eu posso estar com o Senhor Jesus. E essa deve ser a intenção do nosso coração. Amém, irmãs? E aí, só para encerrar, como que nós podemos ouvir a voz de Deus então num mundo tão barulhento, um mundo tão difícil, cheio de mídia, cheio de tantas coisas? Rapidinho para nós encerrar. Abaixando o volume. Nossa, que legal, né? Vamos abaixar o volume. Pegar lá, o mundo tem o volume, vamos abaixar, né? Tem jeito? Não tem. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele faz isso no nosso coração. Como? Nos afastando. Quando você vai abaixando o volume, né? Vai abaixando o volume. Aí, pra gente abaixar o volume do mundo nas nossas vidas, as vozes do mundo, do inimigo, daquele que não quer o nosso bem, é nos afastar. Mamãe, eu vou afastar das pessoas? Não, irmãos. É afastar lá pra dentro do seu quarto, fechar a tua porta, dobrar o seu joelho, orar ao Senhor. E aí ele vai abaixar a voz do mundo lá fora. Toda a pressão que você e eu está vivenciando nesse mundo, irmãos, trabalho na saúde, trabalho no posto de saúde, irmãos, o que a gente vê de problema social, problema de doença, problema psiquiátrico, irmãos, não dá conta. Por quê? Porque nós não estamos abaixando o volume. Entra no seu quarto, se afasta da mídia, se afasta da notícia, se afasta dos maus conselhos, se afasta da voz do invejoso. Entra no seu quarto, irmão, mas, irmão, parece uma coisa tão boba. Mas será que o Espírito Santo não está nos alertando nessa manhã? Pensa você está estando no seu quarto, né? Ou lá na sua igreja, na sua congregação, está fechando a porta espiritualmente para todas as coisas, desligando o celular e falando, agora eu estou me afastando e estou aqui descendo para falar com Deus. Essa é uma forma, irmãos, que Deus vem falar conosco. Aí em Filipenses 4:8 vai dizer assim, ó, é o modo de nós nos afastarmos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. É assim, irmãos, que nós ouvimos a voz de Deus e nós abaixamos o volume do mundo. É pensando nessas coisas, nas coisas do alto. Lá em Colossenses fala pensar nas coisas que são de cima, deixar as coisas dessa terra, irmãos. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E para encerrar agora de verdade, através, irmãos, da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, né? Lá em Deuteronômio 28, vai dizer, se nós ouvimos a palavra do Senhor, seguimos os seus mandamentos, né? Ele abriria o bom tesouro e derramaria as bênçãos sobre as nossas vidas. Então, se nós seguimos a sua palavra, vivemos o padrão ouro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós seremos, irmãos, mais do que abençoados. Amém? Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esse último tópico, irmãos, é o mais importante. É nós ouvirmos a palavra de Deus através, a voz de Deus, através da palavra de Deus, né? Eu quero falar correndo, atropelo. Mas aí, irmãos, né? É ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia, o mundo quer calar ela. O mundo quer silenciar. O que ele quer fazer? Não é mais para os nossos dias. Não é mais para o nosso tempo. Não existe mais. Isso aqui é retrógrado. Isso aqui já passou. Não, irmãos. Continua sendo a palavra de Deus. E é assim que nós ouvimos a voz de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu estou aqui devolvendo a palavra para a irmã. Que Deus abençoe poderosamente.